Que bom que estamos aqui para realizar esse projeto. Esse é um projeto que é muito importante para nós dos sistemas humanos, para nós da terapia familiar, para nós do mundo das notícias, da educação e do registro histórico de coisas muito importantes. Esse é um projeto que traz entrevistas com autores que compuseram o livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar, de 2009, e foi organizado por mim, Marcos Naime Pontes, com a colaboração imensa desses autores, com uma grata participação deles, com um grande enriquecimento mútuo e na certeza de que quem puder ler, olhar, vai se enriquecer muito, porque são registros pessoais de terapeutas pioneiros no Brasil de terapia familiar. Para isso, eu convidei essa equipe que está aqui com a gente, que é a Denise Mendes Gomes, que é minha amiga de muito tempo, não pode falar quanto tempo, porque vai pegar mal, mas é só 30 anos, e é minha irmãzinha do coração, que trabalha comigo há muito tempo e está nesse projeto de corpo e alma, comprometida, amorosa, do jeito que ela é e do jeito que ela é comigo e conosco. A Ana Carolina, que é esse encanto, que é uma jornalista e que é uma apaixonada já por terapia de família, além da paixão pelo jornalismo, pelo marido, pelos filhos, pela família dela e por nós, que isso é uma coisa muito gostosa de ter junto. A Silvia Helena, que é uma pessoa muito especial, terapeuta de família, advogada, terapeuta de muitas coisas, muita gente, é uma pessoa que leva felicidade para muita gente e tem um jeito muito especial de ser. Ela que também é apaixonada pela família, por nós que somos apaixonados por ela, está vindo compor essa equipe que carinhosamente fomos compondo aqui, construindo, e eu vou pedir para que elas possam falar um pouquinho delas, para que a gente possa se familiarizar. Sou Denise, psicóloga, terapeuta de famílias e casais. Estou nesse projeto do Instituto de Sistemas Humanos há 20 anos com o Marcos. E é um projeto que a gente gosta muito. E nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa de entrevistas, onde a gente vai receber muitas pessoas que são fundamentais na história da terapia familiar, que é uma história que mudou minha vida. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Carolina, eu sou jornalista e eu fui convidada pelo Marcos para descobrir esse mundo da terapia familiar e estou cada dia mais apaixonada, mais envolvida. E eu acho que essa proposta desses encontros é justamente para que todos nós que estamos aqui, vocês que estão aí, possam se envolver e se encantar também com esse bate-papo, essas descobertas e esses conhecimentos compartilhados. Vamos junto! Olá, pessoal. Eu sou a Silvia Helena, advogada e terapeuta de casal e família, e fiquei muito honrada com o convite do Marcos Naime Pontes, em participar desse projeto, que é pela construção da vivência em terapia familiar, com novos olhares e novos saberes daqueles mesmos entrevistados em 2009. Esse livro é um projeto que é um sonho de muitos anos.
esse projeto começou com uma gestação longa, lá em 1994, quando a Abratef começou a surgir. A Abratef, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Terapia Familiar, que congrega todos os terapeutas familiares do Brasil. Embaixo desse guarda-chuva da Abratef, tem as associações regionais. Aqui em São Paulo, é a Associação Paulista de Terapia Familiar, ou APTF. Eu estava terminando a minha formação em terapia de família. E eu comecei a frequentar as reuniões para conduzir o primeiro congresso, para o surgimento da Abratef. E eu tive a honra, junto com outras pessoas, como a Denise também, e mais tarde a Silvia Helena, e agora, ainda mais tarde, a Ana Carolina, de conhecer pessoalmente esses pioneiros. Eu nem sabia que eles eram assim. Eu achava que eles só eram meus amigos. Olha como eu era ousado. Achava que eu tinha amigos de 30 anos mais velhos que eu, 40 anos mais velhos que eu. Eu achava que eu estava em casa. E isso me deu uma possibilidade muito grande, porque eu fui me sentindo à vontade e a minha criatividade foi nascendo, a minha sensibilidade foi aflorando. E ao longo dos anos, lá em 2000, quando a Abratef estava consolidada, todo o estatuto pronto, os congressos realizados, as reuniões muito mais maduras, eu tive um estalo, um insight, uma luz, sei lá, alguma coisa que me trouxe uma ideia de como é que nós vamos guardar todo esse tesouro para as próximas gerações. Eu não queria que fosse como o Ridley Scott escreveu não sei, ele dirigiu um filme maravilhoso, que eu acho que todo mundo pode ver ainda, porque é um registro para a humanidade, que é o Blade Runner, que é o caçador de androides, e que diz assim, eu não quero que seja passageiro como lágrimas na chuva. Ao eu ler isso agora, em 2020, que eu tinha escrito lá em 2007, 2008, eu caí no choro. Eu lembrei que eu tinha esquecido uma parte importante de mim. Eu lembrei que eu tenho dentro de mim, assim como essas pessoas que eu convidei, a possibilidade de fazer vínculos fortes, que essa ideia que eu tive, sei lá se eu tive sozinho, se eu tive junto, eu tive e fertilizou muita gente. E imediatamente, mais de 50 pessoas, autores, se entusiasmaram e quiseram participar do projeto. Naquele momento, eu era um menino, frente a grandes ícones. E uma ícone pegou o projeto para fazer. E eu fiquei sossegado, achando que eu estava nos braços de uma grande mãe cuidadora. 2 anos depois, em 2002, eu perguntei, e aí, como está aquela ideia? Como está aquele projeto? E eu descobri que ele tinha andado de alguns jeitos que eu não sei exatamente para onde ia, se ia ser realizado ou não. Aí eu parei, pensei, fiquei lá me corroendo e disse, eu tenho uma nova ideia. Eu gostaria de fazer esse registro, com cada um escrevendo a sua história, mas com algumas coisas muito específicas. Eu queria que vocês escrevessem como a gente trabalha. Eu queria saber das suas histórias familiares, de onde vocês vieram, como é que foi a formação mais acadêmica formal, como é que vocês foram em busca de se tornarem terapeutas de família, o que vocês produziram. E vocês têm alguém que pode testemunhar isso? Daria para ter pelo menos 2 testemunhos do que vocês produziram? E aí, parece que um número maior de gente ainda estava fertilizado e querendo. E aí, outros autores pensaram em livros em linhas diferentes, também muito importantes. E durante 7 anos, eu fui conversando com esses autores, buscando as histórias deles. Alguns me responderam em 1 mês. Outros me responderam 15 dias antes de fechar a edição. Mas não tinha problema. Eu estava me divertindo muito. E as pessoas também.
Era uma troca muito legal. Outras pessoas desistiram por falta de tempo, por achar que o projeto devia ser diferente. Mesmo assim, isso me ajudou muito, porque eu acho que todos os olhares são importantes. Aqueles que nos apoiam, aqueles que nos aplaudem, aqueles que nos vaiam, aqueles que não podem. Todas essas informações, elas nos dizem coisas a nosso respeito, ao projeto. E eu me lembro que eu escrevi também na introdução que eu achei, nossa, como eu pensei isso e esqueci. Eu pensei que isso podia se chamar o batismo, porque eu queria que nós fôssemos escolas de terapia de família. E aí as pessoas começaram a falar assim, Marcos, nós não temos escolas tão claras no Brasil. Nós temos diferenças, mas nós temos muitas similaridades. As escolas pertencem a algumas décadas atrás. Pertencem aos anos 50, 60, 70. Agora, nos anos 2000, eu não sei se eu tenho tanta coisa reunida para uma escola, ou se eu sou tão diferente de você ou dos outros pares, mas com certeza eu tenho uma identidade e eu posso contribuir. Então, não dava mais para ser batismo. Aí eu pensei, podia ser antropofagia, já que nós todos somos aqueles índios ainda, um pouco, ou trazemos nas nossas veias, a aldeia que come o jesuíta e come também o seu conhecimento. E aí transforma numa coisa brasileira, numa coisa nossa, numa coisa tribal, negra, também italiana, também árabe, também portuguesa, também americana, e que aí produz coisas muito lindas e que devolvem para o mundo. Mas, quando eu pus no papel antropofagia, me pareceu um pouco agressivo. Me pareceu que não era sério. E eu recuei. E aí fomos em busca de novas possibilidades, até que no último momento, conversando com muita gente, esse nome que tem todo um significado, construção pela vivência e terapia familiar, abarcava a proposta, não, ela levava em conta, abarcava tudo aquilo que a gente tinha pensado e produzido. Algumas pessoas não ficaram no livro, e eu às vezes choro por isso, porque eu falo, uau, Marcos, por que você foi assim, tão duro? Só colocou 37 pessoas. Aí eu olho, mas foram 37 pessoas, 37 histórias. E toda vez que eu olho esse livro, eu falo, meu Deus, quanta generosidade, quanto empenho, quanto conhecimento. E isso é muito legal. Nós, da antropofagia, agora somos motivo de alimento para o exterior, porque as pessoas vêm se alimentar do que a gente produz. Isso é visto na música, isso é visto na poesia, na literatura, na arte, e é também na terapia de família, onde nós, brasileiros, somos muito reconhecidos, porque nós temos ginga, nós temos comunidade, nós temos diferenciação, nós conversamos com outras linhas de pensamento, nós temos tantas possibilidades e tantas flexibilidades, acolhimento, o que nos traz uma característica muito especial e que pode, ao contato com outras culturas, outras pessoas, os nossos clientes, os nossos alunos, os nossos pares, cada vez mais enriquecer. E aquela máxima de que nós eternamente aprendemos, enquanto estamos vivos, pelo menos estamos aprendendo, vai se dando. E agora, com essa retomada, com esse projeto, eu tenho visto que esse livro é um grande semeador de desejos. Tem muita gente interessada na sua própria história, em busca dela, escrevendo a sua própria história, fazendo o seu genograma, indo em busca de conhecimento próprio, de conhecimento da sua família, indo em busca de conhecimento das gerações passadas.
indo em busca de resolver coisas para gerações futuras. Eu penso que tem mais gente interessada no futuro do que a gente imagina. Marcos, nas nossas conversas, que sempre são muito ricas quando a gente fala de família, né? E família, tanto a palavra quanto o conceito, ela abraça tantos sentimentos, tantas concepções, tantas ideias. E recentemente a gente conversou e trocou sobre o quanto da família nos torna o que somos hoje, nossas emoções, nossas decisões. E eu acho que no livro você procura trazer um pouco dessas histórias familiares, desses autores que estão com você, para chegar na terapia de família, né? Para contar essa história desse movimento todo. Hoje, para você, o que é essa família de terapeutas brasileiros e que tem já toda esse movimento desde 1994, quando começou a associação, até hoje, né? É uma caminhada tem o livro no meio do tempo e agora a gente tem esse novo momento que a gente está aqui conversando, né? O que é essas histórias de famílias costuradas que formaram esses terapeutas e que nos traz aqui? Essa pergunta é muito, muito importante, porque eu marco o começo da história quando eu entro nela. Mas é uma história que já vem de muito tempo. Como nas famílias. As nossas famílias têm milhares de anos. Nós temos heranças de muito tempo, seja ela cultural, seja ela de hábitos, de traumas, de guerras, de tempos de fartura. Eu tenho na família do meu pai isso tudo, eu tenho isso na família da minha mãe, e eu não posso dizer que eu não recebi nada, porque eu recebi muito. Eu aprendi com o meu pai a sorrir, a fazer coisas com a mão, a enfrentar as coisas com muita força, não deixar para lá. Eu aprendi com a minha mãe que é muito importante a gente trabalhar, a gente proteger, a gente ter contorno. Eu aprendi com meu analista, ou com meus analistas todos, porque ao longo desses anos de vida eu fui procurar. Eu aprendi muito com os meus mestres formais. Então, desde o tempo lá do colégio, da faculdade, onde o mundo virou de ponta cabeça pela primeira vez, depois a segunda vez na residência. Depois, então, o encontro de família, o mundo virou muitas piruetas. E eu descobri coisas em mim, na minha história, no meu corpo, na minha fala, em pequenas coisas que esses meus amigos foram pescando e foram trazendo para mim com uma delicadeza muito grande. Coisas que talvez eu demorasse muito mais tempo para descobrir. E aí eu descobri que esse grupo, essa família que se entrelaça, que foi aumentando cada vez mais, faz isso de um jeito muito gostoso, quase mágico. Os nossos encontros parecem com os almoços de família. A gente fica em volta numa roda, a gente traz novidades dos lugares que a gente passa, a gente traz reconhecimento mútuo. Essa história que nos transpassa e que transpassa também as gerações, também é de se pensar que vai transpassar as novas gerações. Também vamos construir coisas importantes para deixar. A gente não consegue escolher tudo, mas a gente consegue escolher o que a gente não quer repetir mais, aquilo que não é para ser vivido mais. Pelo menos a gente luta para isso. A gente tenta
preencher lacunas, buscar histórias. A gente vai atrás de histórias daquele parente que a gente não sabe muito. A gente lembra que aquele ser também é importante, também tem uma existência. A gente imagina que virá novos seres que vão se interessar por aquilo que nós estamos vivendo. Então, essa família, que já teve conceitos de aquelas pessoas que vivem sobre o mesmo teto, aquelas que vivem sobre a mesma comunidade, ou aqueles que têm só laços de sangue, ou aqueles que têm a lei protegendo, ou algo semelhante ou tão diverso, que tem tantas formas de se pensar. Hoje, poder pensar que essa família que se compõe assim, que é a Bratef, que é a PTF, mas também não é só, também transcende. Transcende as profissões, transcendem... É de um interesse muito legal. Interesse interessante é ruim, mas o interesse intenso, o interesse legítimo. Quando a gente vê o brilho no olho da gente mesmo e do outro, a gente fala, uau, nasceu algo mágico que pode transformar. E para mim isso é família. Para mim isso é encontro. Para mim isso é escuta, a qual eu ofereço para o outro e que o outro oferece para mim. Eu fico pensando nessa frase que você disse, que eu anotei aqui, que é do Maturana, né? Que enquanto estamos vivos, estamos aprendendo. Eu estava pensando exatamente uma coisa assim, o que cada um de nós deseja aprender com esse projeto? Porque eu acho que uma das coisas que me traz para esse projeto, que faz com que eu tenha esse carinho, essa gratidão por estar participando dele, é essa possibilidade da gente estar com esses mestres, estar com esses terapeutas que compõem a nossa história e que não deixam de ser nossos ancestrais de alguma maneira, né? Aqueles que nos antecederam e com quem a gente aprendeu tanto. E eu acho que essa família, da terapia familiar, ela continua viva por esse desejo de aprender também, não é? Então, nós somos um grupo que continua fazendo pesquisa, que continua conversando com professores e formadores de outros lugares do mundo. A gente continua aberto para o que cada paciente, cada família, cada casal nos ensina. Então, eu acho que é uma família que está muito viva, no sentido de que continua com esse desejo de aprender muito intenso. Eu concordo com você, Denise, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal. Concordo com o convite também, da gente pensar ou até responder, e se for possível, o que é que nos motiva no nosso aprendizado, de cada um. Eu até posso responder o que me toca. Eu quero aprender a me comunicar em massa, eu quero poder dizer, olha, fizemos coisas muito legais que não valem a pena ser esquecidas. Olha, tem coisa aí que toca, que fecunda, e que fecunda tanto esses quanto os outros que têm surgido, porque nós vamos em busca. E isto é uma coisa do humano, mas também é desse grupo. Nós 4, inseridos em todos os grupos de pertencimento. Para mim tem muito aprendizado para acontecer. Sabe, contação de história para criança? É isso que a gente faz, né? A gente resgata um conto, Chapeuzinho Vermelho, ou uma história que a nossa mãe, a avó contava para a mamãe contava para a gente conta para a nossa criança. E eu acho que isso impregna a nossa pele, né? Você tem aquilo e aquilo sempre vai te trazer uma memória. Eu acho que eu não sou terapeuta de família, então
o meu olhar, o meu aprendizado para mim é muito rico, porque tudo é muito novo. Mas a minha descoberta, ela é muito, eu me deslumbro muito, porque eu me sinto essa criança ouvindo essas histórias. E como que isso é bonito, né? A gente pensar em família, e pensar que isso é possível em tempos tão que nos agora com essa situação toda de pandemia, que nos faz pensar em família, o quanto que nós estamos agora abraçados na nossa família, que é isso que a gente tem, né? Então, ouvindo e lendo livro e nesse programa de entrevistas, eu sou aquela criança que está ouvindo uma história, uma contação de história que me envolve, que o lobo, o Chapeuzinho, desses autores, desses terapeutas que têm tanto para nos ensinar, como vocês me ensinam todos os dias, né? Eu acho que é esse aprender que vocês falaram, dessa transmissão que é sempre, né? Que não é só aqui, não é só nesse encontro, é daqui que vão surgir outras conversas com a minha família, com a de vocês aí, e que a gente vai transformar, né? Veio essa imagem agora da contação, né? Essa metáfora da contação de histórias. Então, Marcos, eu sempre me encanto com tudo que você fala, porque eu reconheço aí uma inteligência ímpar. E isso muito me toca. Então, vou voltar um pouquinho atrás, quando você falou que em 1994 você estava na Constituição, junto com a Constituição da Abratef, e que daí você achava que estava em casa, que todo mundo era muito amigo, e que, com isso, você soltou a sua criatividade, né? Abriu o espaço para a sua criatividade. Então, eu queria olhar um pouquinho antes, quando você entrou na faculdade, de medicina, que você estava passando por uma situação difícil, que você conseguiu concluir, mesmo com todas as adversidades, e depois foi fazer residência em psiquiatria, né? Então, como que você deixou de ser aquela que, para a população, para a maioria das pessoas, um psiquiatra, um juiz, um mestre, é tudo acima, né? Psiquiatra, neurocirurgião, é tudo acima. E a maioria das vezes esse profissional também se sente acima da sociedade, assim como um ser diferente. Como foi esse contato seu com a terapia de família, esse interesse para buscar a terapia de família? Porque não são todos os psiquiatras que aceitam essa nova forma de pensar, um novo paradigma, né? Um olhar novo paradigmático. Então, eu gostaria um pouquinho que você dissesse sobre isso. Essa pergunta, Silvia Helena, ela é muito boa, mas ela me obriga a ir muito além do tempo da faculdade. Eu diria que eu pegaria uma máquina do tempo e eu iria lá para o interior da Espanha, da Galícia, e ia ver os meus ancestrais plantando oliveira, cuidando de ovelha e cuidando de comunidades. Até que meu bisavô foi mandado para a guerra. E na guerra, no século XIX, eles tinham que servir 3 anos. Quando ele teve uma possibilidade de volta, ele pegou os 17 irmãos, o pai e a mãe, colocou num navio e veio para o Brasil. Porque aqui, ele se casando com uma brasileira, ele tinha terras. E aqui ele fez uma primeira fazenda no Rio de Janeiro.
E lá eles venderam essas terras, foram para Ribeirão Preto e fizeram novas fazendas lá. Aí esse mesmo bisavô morreu assim que meu avô nasceu. E ficaram o meu avô, 6 meses de idade, mais o irmão e a irmã dele, mais a mãe dele, para cuidar de uma fazenda de café. E eles ficavam cuidando da fazenda de café junto com o irmão desse meu bisavô. Até que veio 29. E a bolsa caiu, e em 30 a crise bateu no Brasil. Com o dinheiro que eles tinham em casa, porque eles perderam tudo, eles compraram uma fazenda num lugar super inóspito ainda, assim, inabitado, que se chamaram com o sobrenome da minha família, Pontes Gestal. E lá eles fizeram uma olaria. E lá eles começaram uma comunidade de muitos líderes que tinham religiosidade, que tinham administração, que tinham suas famílias, que tinha muita produção. Dessa herança, eu aprendi a fazer pamonha, eu aprendi a fazer coxinha de mandioca, eu aprendi a matar porco, eu aprendi a catar cavalo no pasto, eu aprendi a rezar, eu aprendi a fazer novena, eu aprendi a fazer docinho. O meu encantamento de ver a minha tia fazer um bolo de alguns ovos e farinha e groselha e transformar num bolo colorido, recheado, coberto, enfeitado com flores de papel, para receber o meu avô e a minha família. E eu tinha 5 anos. Para mim, aquilo era magia pura. Como é que nós, seres humanos, podíamos transformar daquele jeito? E como é que um ser humano tinha tanto conhecimento adquirido e guardado? E para mim isso me encantava muito, e eu não sabia como fazer. Por outro lado, meu pai se encontrou com a minha mãe, que veio lá de outro lugar, que eu tive que pegar outra nave, que é lá de um lugar chamado Líbano, que antes era a Síria e Líbano eram unidas. E lá, o meu bisavô era um cúria. Um cúria era um representante da lei, que também era representante da religiosidade e que era líder comunitário e de vila. Então ele cuidava da família dele e de toda a comunidade. E a filha dele, que não queria ser freira, quis casar com um bonitão da vila ao lado. E a condição dela casar foi de que tudo bem você casar, mas você não vai poder morar no Líbano. E eles pegaram um navio com a única filha deles até então, que é a minha avó Azize, que se chama Querida. Azize se chama Querida. E ela é uma querida e viva até hoje. E eles vieram para o Brasil. E essa querida Azize, ela não pôde aprender a falar árabe. Ela teve que aprender a falar português e ouvir árabe, porque ela era a tradutora, porque ninguém sabia português. E para vender os produtos, para poder construir casa, para poder fazer a vendinha, eles precisavam dos talentos dela, de linguagem, que tinha 6 meses de idade e começou a fazer esse caminho. E ela se casou mais tarde, na época, ela se casou com 23 anos. E a minha mãe nasceu, ela tinha 24 anos. E ela teve um monte de filhos. E o encontro da minha mãe com meu pai foi muito cedo. Minha mãe tinha 18 anos e meu pai 23. E eu nasci, eles eram umas crianças. Eu nem sei direito se eles planejaram, eu acho que não. E aí nasceu lá uma família. Eu nasci junto com uma família. E essa família foi crescendo junto com essas outras famílias. Famílias muito fortes, muito orgulhosas, muito sábias, muito diferentes. E tantas negociações foram acontecendo ao longo dos anos. E uma tragédia se acometeu à minha família. Porque eu nasci, e depois nasceram mais 4 irmãos, e tivemos mais um que não foi da barriga da minha mãe, que veio de uma família paralela do meu pai, não do meu pai, de um tio do meu pai. Então nós ganhamos mais um irmão. Mas a minha irmã, logo em seguida, ela teve um problema muito grave no coração. E durante muitos anos, nós lutamos muito
para salvá-la. Então nós fomos em todos os médicos, todos os psiquiatras, todos os terapeutas, na antroposofia, no reiki, na yoga. Eu levantava de madrugada para saudar o sol. Nós fazíamos dieta. Eu tinha 2 tios psiquiatras, uma tia freira. Nós rezávamos o tempo todo, nós íamos em busca o tempo todo. E aí aconteceu de eu vir para São Paulo estudar e fazer cursinho. E nesse ano, essa minha irmã faleceu nos braços da minha mãe. Então, em meio a vitórias, havia muitas perdas. Havia muitos lutos. Havia muita coisa para cuidar. Era muita família para muito trabalho, para muita dor, para muita coisa para fazer. Eu tinha um presente, eu tinha uma luz, eu tinha uma inteligência, uma capacidade de estudar. E em meio a tudo aquilo, eu estudei. Estudei feito um louco. Não tinha dinheiro nem para comer. Mas eu estudava para tirar toda a nota que eu pudesse, para aprender tudo que eu pudesse. E Silvia Helena, eu tirei primeiro lugar na residência médica. Isso para um psiquiatra era uma coisa inédita. O segundo lugar é do meu grande amigo Carlos Jesus, que é um neurologista. E que ele esperava estar no primeiro lugar, e eu também esperava que ele ia estar no primeiro lugar. Aí eu entrei na residência médica, achando que psiquiatria era mais como uma terapia, como uma psicologia. Nem imaginava como era a psiquiatria de verdade. Porque os meus tios eram alternativos. Um era psicanalista, o outro era junguiano. Então havia muita psicodrama, muita coisa diferente, muita proposta legal. E eu tive a sorte de fazer na mesma faculdade que eles fizeram, foi a Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Universidade Federal de São Paulo, e antes era a Universidade Federal de São Carlos. E lá eu encontrei minha amiga Denise, que já estava no 2º ano do estágio de psicologia médica. Então eu fiz psiquiatria e psicologia médica, e a Denise fez psicologia médica. Acho que é esse o nome, né, Denise, que você fez? Chamava Psicologia da Saúde o programa. Psicologia da Saúde. Isso. E aí, eu e a Denise nunca mais nos separamos. A gente não é igual. Aliás, eu diria que a gente é muito diferente. A gente se complementa muito. Porque a gente tem coisas parecidas, a gente é estudioso, a gente é ousado, a gente é inovador, mas a gente também tem coisas diferentes, a gente tem estilos diferentes, o que nos enriquece, o que traz coisas muito legais. E aí a Denise um dia contou que estava fazendo acompanhamento terapêutico. Fiquei tão curioso de saber o que era aquilo. Que coisa é essa? E eu fui para o grupo que ela convidou, e eu fui lá ver o que se tratava. E era uma modalidade de tratamento que cuidava de momentos especiais de pessoas que estavam passando por algumas dificuldades especiais e que estava relacionado à ressocialização, à adaptação. Então nós éramos contratados, eu, a Denise, mais um monte de gente do grupo, para ir para o restaurante, para passar um final de semana na fazenda, para fazer uma viagem. E aí eu conheci um outro mundo, um mundo que eu não imaginava acontecer. Um mundo de artes, um mundo de uma beleza, de riqueza que eu nem imaginava que existia nas casas, nos restaurantes, nas viagens. Era tudo muito lindo, era tudo muito brilhante. Só que aí, assim que passa o brilho, a gente vê, somos todos humanos. Todas as classes têm as mesmas coisas, né? A gente tem que ir atrás da família, a gente tem que ir atrás da história, a gente tem que cuidar de inaugurar coisas novas. E lá, a nossa supervisora estava acabando de chegar da Itália. Era uma terapeuta de família muito criativa. E a Denise, eu não sei direito, mas eu acho que também, junto comigo, estava encantada. Eu também estava encantado
com todas aquelas ideias, aquelas práticas, aquela dança que se fazia. Como assim colocar marido e mulher para conversar? Como assim colocar vovô, vovó, netinho, tio, chamar a vizinha? Que história é essa? Como assim pegar álbum de fotografia? Como assim? Que isso não é psicanálise. Isso, sim, não é psicanálise. Isso é outra coisa. Isso é maravilhoso, porque é diferente. E aí, obviamente, eu, que sou mais assim, já comecei a formação, né? Assim que eu terminei a residência, eu já entrei na formação. A Denise entrou no ano seguinte. E eu conheci, então, a Sandra e a Janice, a Adriana, a Suzana, a Eliette. E nesse grupo foi onde nasceram muitas ideias. Foi a primeira vez que eu chorei pela morte da minha irmã. Eu nunca mais tinha chorado a morte da minha irmã. E ali inaugura outro caminho para mim. Um caminho que a dor também é caminho. Que através da dor a gente cresce. E se a gente faz as pazes com a dor, ele é tão próspero quanto o amor. E ali foi crescendo muito, muito, muito. Nesse ano, um pouco antes de eu entrar, eu estive num workshop do Carmine Sacco, que é um italiano muito interessante, que eu amo de paixão, e acho que ele também me ama e ama a Denise. E eu, sem saber quem era ele ou quem eram as pessoas, eu fui. E eu entrei, né, naquela sala enorme, cheia de gente importante, que eu nem sabia do que se tratava, e ele bateu o olho e disse, eu já sei quem vai ser o paciente identificado. E aí eu falei, acho que é comigo. E eu fiquei 2 dias no palco, jogando a Maria Rita Seixas para o alto, a Silvinha Cherchuski tirando o sapato dela, o Moisés da casa. Eu aprontei. E eu achando que eu estava arrasando, ele disse, você catou esse lenço e parecia que estava dançando um tango. Eu não quero isso. Eu quero você apresentando uma psicose infantil. E aí eu pude ser um psicótico daqueles, um portador de psicose daqueles. Depois que eu estava exausto, todo mundo estava exausto, eu estava jogado no chão, as pernas em cima do colo da Silvinha Rechuski. Ela tirou o meu tênis com a meia furada, tirou as minhas meias e começou a fazer massagem nos meus pés. E eu me acalmei. Ali trouxe sementes muito boas para tudo isso. Ali eu era bem-vindo às reuniões, eu era escutado, eu podia escutar. Então, eu posso dizer que essa pergunta traz, sim, a possibilidade de múltiplos caminhos de escolha e de não escolha, mas de aprendizado, de superação, de oportunidades. Então, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito linda. Se eu pudesse complementar, Silvia Helena, eu diria que 2020 começou para mim em julho de 2020. Porque dia 2 de janeiro, eu tive um diagnóstico muito ruim, de um tumor benigno enorme na cabeça. E em março, antes do começo do fim do mundo, eu fui internado. E eu saí 1 mês e pouco depois, e eu não estava entendendo nada. Eu não era mais o mesmo. Eu não tinha mais musculatura no corpo, as portas estavam todas fechadas, as ruas vazias. Eu tinha tido Covid. Eu estava num lugar muito ruim. Eu olhava, parecia que eu estava no inferno. E aí, eu parei de colecionar desgraças e comecei a colecionar vitórias e superações. Graças a vocês, meus amigos, meus clientes, meus sócios, meus pares, que puderam me dar a mão. Porque mesmo nessa pandemia, nesse isolamento,
que eu não podia estar com a minha mãe, nem com os meus irmãos, nem com ninguém. Eu podia estar com vocês. E essa força fraternal, que é de vida e de morte, me trouxe a vida novamente. Me trouxe a garra que eu nem imaginei que eu tinha. De me arrastar e refazer. De abrir cada gaveta. De arrumar cada móvel. E de arrumar meu coração. Então essa força, que eu nem sabia que existia dentro de mim, ela se apareceu. E às vezes eu comparo com os períodos duros. Mas não foi nem de perto. Essa foi a força mais difícil que eu tive que viver. E foi uma oportunidade de eu entrar em contato com o meu coração. Então, obrigada, Marcos. Fiquei assim muito emocionada de você poder confiar e compartilhar essa sua história tão linda, com tantos altos e baixos e mais altos, né? E como você conseguiu superar todas essas dores e todas essas questões que, inclusive, te abalaram desde o final do ano passado até esse primeiro semestre de 2020. E a intenção da minha pergunta era que, como nós vamos entrevistar todos esses terapeutas que contaram as suas histórias para poder nos gratificar com as suas histórias, vivências e experiências, eu senti muita necessidade de fazer essa pergunta para você, que, com tanta iluminação e criatividade, pensou nesse livro. E está pensando agora, em 2020, com essa continuidade daquelas histórias que foram as entrevistadas, onde esses autores vão poder trazer para nós essa vivência desse ano de 2020. Né? E eu fiquei muito emocionada. Muito obrigada por compartilhar. Eu gostaria de agradecer pela maneira poética, sensível e corajosa pela qual você nos convidou a visitar a sua história e revisitar as nossas, porque quando a gente escuta a história de alguém, a gente vai também entrando nos nossos túneis, né? A gente vai se visitando, né? E eu aproveitei, peguei carona e fui também me visitando aqui. E eu acho que tem uma coisa que você nos ensina, que são coisas pelas quais eu não passei, mas que, como tantas tribos, como tantas comunidades, às vezes as comunidades acabam, às vezes a gente conhece o fim do mundo, às vezes o fim do mundo chega nas nossas vidas. E a gente precisa começar de novo. E eu acho que você nos testemunha, nos dá um testemunho, né, de uma experiência de ver o mundo destruído, chegando ao fim, e começar de novo. E começar de novo porque alguém pode doar uma terra nova, né? Eu acho que essa metáfora da terra nova, a gente poderia talvez carregar com a gente, né? E que esse espaço aqui nosso que estamos construindo seja uma terra nova, onde novas histórias possam ser contadas, onde novas experiências possam ser vividas e onde muitos aprendizados possam brotar. Muito bem-vinda essa metáfora que batiza um lugar muito especial.
essa terra nova, acho que é muito bem-vinda para todos nós e para todos os nossos convidados, né? Não só desse grupo aqui, mas de todos aqueles que puderem compartilhar com a gente, né? Eu agradeço muito essa nossa entrevista, eu estou emocionado, agradecido. Gostaria de convidar, se a gente pudesse cada um dar uma palavra para encerrar, porque eu acho que esse é o ápice, para mim, pelo menos. Eu não sei se para todo mundo é. A sua palavra é ápice? Para mim, a palavra é ápice. Para mim, é novos horizontes. Eu sou de Belo Horizonte, né? A minha é esperança. Gratidão e esperança. Para mim é coragem. Ele já sabe disso, mas eu acho que essa história do Marcos, que resgata as nossas histórias e também acende tanta coisa na gente, eu acho que também nos mostra que nós também temos coragem, né? Que nós também somos capazes de fazer essa terra nova acontecer. Então, cheia de horizontes e cheia de esperança e cheia de gratidão. Muito, 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 muito grato. Muito obrigado. Como que a gente encerra? Com um beijo, um abraço? Um beijo, um abraço. Uma oração? Beijo! Coração! Muito obrigado. Gratidão. Gratidão.